me conhece, sou a Paula Brito, formando em psicologia e também terapia cognitivo-comportamental, né? O tema aqui central do nosso Instagram é de ansiedade, né? Voltado para mulheres, principalmente sobre questões de ansiedade. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre ansiedade e pandemia. Aqui com a psicóloga também em formação, Laísa Coimbra, enfermeira, mãe, mulher, esposa e idealizadora aí do projeto mulherviva.pc. Então, vamos falar um pouco sobre a ansiedade, né? A ansiedade, como eu costumo falar, gente, é algo comum, né? Algo natural do ser humano. Só que quando começam a ter os sintomas, as crises de ansiedade recorrente, quando começa a atrapalhar a sua vida profissional, pessoal, emocional, aí que você precisa estar olhando um pouco melhor aí para essa questão em sua vida, né? E em meio à pandemia, quem é que não teve aí talvez um diazinho ou algumas crises de ansiedade, né? A Laísa vai estar falando um pouco mais sobre a pandemia e como ela pode ter afetado, como ela ainda pode estar afetando a gente aí com as questões psicológicas, questões de ansiedade. Tá bom. Primeiramente, quero agradecer, né, essa oportunidade de estar voltando ao Instagram para fazer lives. Eu fiz bastante lives como a Paula já falou, né? Mas de um tempo para cá tinha dado uma pausa e agora recebi esse convite da Paula. Então, eu quero agradecer, Paula, por você estar me dando essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui, compartilhando, né, com você, com essas mulheres lindas que vão chegando aqui, que, na verdade, elas são a inspiração para a gente, né? Tanto eu quanto você, temos, nos sentido chamadas, né, a trabalhar com mulheres, e é muito gostoso estar aqui essa noite com vocês, né? E perceber que algumas pessoas estão tirando seu tempo para estar aqui com a gente. Quem não pôde estar, mas vai assistir depois também. A pandemia, para a nossa geração, é uma novidade, né? Ninguém de nós, da nossa geração, a não ser alguns remanescentes, né? Algumas pessoas que estão tendo o privilégio de viver mais de 100 anos, muitos poucos viveram outra pandemia, mas a maioria de nós, população mundial, nunca viveu uma situação dessa. E acredito até que para as pessoas que já viveram na outra e estão vivendo agora, também está sendo diferente, né? A pandemia ela vem trazendo para a gente, além dessa questão da novidade, vem trazendo um peso de mudança, né? Vem trazendo um significado, muitas vezes, de luto, né? E mesmo para quem não perdeu nenhum ente querido, ou um amigo, né? Alguém próximo, perdeu algumas coisas também, né? Perdeu a rotina, perdeu o convívio com a família mais próximo, perdeu o contato, né, físico com as pessoas. A gente estava conversando há pouco tempo sobre, no início da pandemia, como que a gente sentiu, né, aquela vontade de continuar a nossa rotina. E depois de praticamente um ano, né, com essa rotina tão diferente, e a gente estando, a maioria das pessoas, dentro de casa mesmo, hoje a gente já sente o contrário, né, uma dificuldade de retornar. E a gente sabe que nada será como antes. Isso realmente não é uma frase, só uma frase clichê, né? Poética, né? Mas é um fato. A gente sabe que a gente vai viver um novo normal, né? Que a gente espera já que ele esteja bem próximo e que a gente precisa se reinventar, né? Na verdade, ressignificar muitas coisas, ressignificar trabalho, relações pessoais, né? Isso é o grande forte que eu acho da pandemia e o que desenvolve a ansiedade. Porque a ansiedade, aí você vai poder falar mais um pouquinho, até melhor do que eu, porque você tem realmente debruçado sobre o tema, mas um pouquinho que eu posso falar é que a ansiedade é o quê? É você antecipar fatos, né? E principalmente por não saber
não tem certeza do amanhã. Então, fica aquela preocupação. O ansioso, ele preza pela preocupação porque acha que ele, se preocupando, ele vai conseguir resolver as coisas da melhor forma, né? E isso a gente tem trazido para o presente coisas que não pertencem ao presente, né? E aí nos sobrecarrega, enfim. E um conceito que eu aprendi, que é o conceito de mundo presumido, né? O mundo presumido é o quê? É aquilo que você já está acostumado a fazer, né? Você já tem em sua mente a ideia de que você vai dormir tal hora, mais ou menos, e que amanhã você vai acordar, vai tomar café, vai fazer uma atividade física, ou isso. Enfim, cada pessoa tem o seu mundo presumido. Dentro desse mundo presumido, nós temos pessoas, né, que estão envolvidas nessa nossa rotina, temos atividades, e a pandemia ela também desfez isso tudo, né? Então, isso traz uma instabilidade emocional muito grande para a gente, o que aumenta também a ansiedade, né? Você quer Sim, falar? sem contar que, né, nessa pandemia, né, muitas pessoas foram para o home office, por exemplo, e era também uma novidade, né, teve essa mudança toda na rotina da pessoa. E o estresse, né, quando a pessoa está muito estressada, muito cansada, né, é ativado, né, no nosso corpo a, o sistema ansioso, né, o sistema ansioso, o sistema nervoso parasimpático. E ele produz, né, ainda mais cortisol, é o hormônio do estresse. E quanto mais cortisol no corpo, claro que tem, né, os seus benefícios também para o nosso corpo, só que o excesso tudo faz mal. E aí o cortisol em excesso também ele vai gerando ainda mais sintomas de ansiedade e aí acaba virando ali um ciclo, né? Então, sair dessa rotina, né? Quando teve meio que essa bagunça em nossas vidas aí, que a gente teve que parar, né? Dos afazeres fora, trazer para dentro de casa. Muitas pessoas trouxeram trabalho, com isso, trouxeram mais preocupação, né? O estresse que antes ficava lá no momento de trabalho, você tinha depois como relaxar em casa, veio para dentro de casa também. Então, assim, essa mudança, né, repentina na rotina das pessoas, isso também foi muito prejudicial, né, à saúde mental e desencadeou ainda mais sintomas de ansiedade, depressão também, né, que a gente pôde perceber um aumento muito grande. Porque, na verdade, muitas vezes a ansiedade ela precede a depressão, né? Uma ansiedade talvez não bem cuidada, bem tratada, ela pode se tornar uma depressão, né? Desencadear uma depressão também, né, Paula? Sim. Sobre o que você está falando Por... aí do trabalho, o que eu queria falar também é que, na verdade, os limites foram perdidos, né? Justamente essa questão do mundo presumido que eu falei. Porque você antes deixava o trabalho lá, ou tentava deixar, né? Chegava em casa, você tinha a sua representação de mãe, mulher, marido, filho. E com a pandemia e a quarentena, né? Porque não é só a pandemia, é a quarentena que foi necessária devido à pandemia. Tudo ficou dentro do mesmo ambiente, né? Então, as mesmas pessoas que antes saíam e depois voltavam, elas não saem mais. Então, o trabalho entrou dentro das casas, as escolas entraram dentro das casas, né? Tudo ficou ali. Então, você perde um pouco o parâmetro, né? E espaço mesmo para poder fazer as divisões que são necessárias. Sim. Você, como enfermeira, você provavelmente deve ter, no campo, né, hospitalar, você deve ter observado não somente muitos casos de Covid, mas também casos de ansiedade, né? Provavelmente. Como que foi, assim, esse período aí dentro de hospital? Outro ponto importante que você tocou. Muitas pessoas passaram a procurar o hospital com quadro de ansiedade por terem semelhanças, né? Então, a gente sabe que a ansiedade patológica, ela apresenta fenômenos físicos, né? Sintomas físicos, como falta de ar, taquicardia, né? Às vezes aumento da pressão. Então,
E alguns desses sintomas se confundem com os sintomas de Covid, né? E por se tratar de uma pandemia, de um vírus que a gente não conhece, como até hoje, a gente não tem assim, tão 100% delimitado os sintomas que ele ocorre, né? E que vai ocorrer, não ocorre igual em todos os indivíduos, né? Então, se você pegou, você pode desenvolver determinados sintomas, eu pegando, desenvolvo outros e assim sucessivamente. E muitas pessoas procuravam o hospital com quadros, na verdade, de ansiedade, mas achando que é Covid, né? Porque esses sintomas se confundiram e a pessoa foi levada a esse tipo de a procurar o atendimento médico, né? Achando que era Covid, mas na verdade é uma crise ansiosa, né? Isso aí. Foi bom você ter tocado nessa questão da ansiedade patológica, né? Porque existe aí uma diferença, né? Tem a ansiedade normal, considerada como normal, e tem a ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é essa que a gente tem, né? Todo mundo tem, né? Faz parte do ser humano. Que é uma ansiedade que nos ajuda ali a nos alertar sobre algum período que a gente possa estar ocorrendo, que possa vir a ocorrer, e aí a gente pode pegar e ter algumas estratégias, né? Fazer ou retirar algo na nossa vida para poder melhorar essa questão. A ansiedade patológica, não. A ansiedade patológica é uma ansiedade excessiva. Como a Lázia mesmo diz, a pessoa, né, fica né? Nem aconteceu ainda, a pessoa já está ali no futuro, né? Se preocupando com o futuro. A pessoa já tem ali os sintomas físicos mais comuns, né? Que é a respiração acelerada, taquicardia, falta de ar também. Seria também, como até foi falado aqui, que às vezes se confunde um pouco, né, com sintomas de Covid. Mas outros sintomas também, né? Cada pessoa também vai ter um sintoma diferenciado. Aí para ansiedade, tem esses mais comuns, mas cada pessoa pode apresentar também alguns sintomas diferentes. E é importante a pessoa se fazer essa autoavaliação para se conhecer melhor, saber quais são os sintomas que ela tem quando está com uma crise de ansiedade, quando está no momento ansioso. Assim também como saber quais são os gatilhos, né, aquilo que leva ela a ter essas crises de ansiedade. Para cada pessoa também pode ser algo diferente, pode ser pensamentos negativos, pode ser alguns acontecimentos, como ter que falar em público, como ter que apresentar alguma coisa, pode ser também um momento de vida que ela está vivendo, né? Às vezes uma correria, uma pessoa que tem o costume de ser uma pessoa mais calma, né? Mais pacata, de repente se vê no momento de uma correria, de mudanças, né? Então isso pode ser um gatilho, né? Para despertar ali essa ansiedade patológica nela. Assim também como esse momento de pandemia, né? Verdade. Que a gente falou que foi uma mudança repentina, pode ter sido um gatilho para alguém. Exatamente. E ainda tem uma questão agora, Paula, que está em estudo, né? Tem uma pesquisa importante, né, da Fiocruz, inclusive, sobre uma síndrome pós-Covid, né? Quando eles estão percebendo que algumas pessoas que tiveram a Covid, ou mesmo que tenha entrado em contato e tenha sido assintomático, está trazendo consigo algumas sequelas, né? Alguns sintomas que estão perdurando depois mesmo da, da cura, né? Vamos dizer, a pessoa já está com o IgG lá, não tá com nenhum sintoma, não está transmitindo, mas ela continua com alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que perdeu o olfato e o paladar e fica ainda alguns meses, né, sem conseguir sentir o gosto e o cheiro das coisas. Mas aí tudo bem, não tem nada a ver com a ansiedade, mas tem pessoas que têm a taquicardia, né? Que a gente sabe que pode também ser um sintoma da crise ansiosa, né? A falta de ar, né? O aumento da pressão. Então, assim, é importante a gente saber diferenciar, né? Eu creio que uma das formas da pessoa, né, de repente o pessoal que está assistindo vai falar assim, mas e como é que eu vou saber então? Se os dois dão falta de ar, se os dois dão taquicardia,
né? Eu acho que a primeira coisa é que a própria pessoa tem que se questionar, né? Se aquilo ali tem a ver com algum pensamento, e aí acho que você mais uma vez vai poder falar melhor sobre isso, né? Que seriam esses gatilhos. Será que ela não está relacionando, né? Ela questionar aquele sintoma. Por que eu estou assim? Por que essa falta de ar? Né? Eu acho que é uma dica que a gente pode dar para a pessoa saber diferenciar a ansiedade, né, do sintoma propriamente dito da doença. Sim. E é bom a pessoa tentar focar um pouco na realidade, né? Tá com um chiadozinho aí, não sei se é do seu. Tá Tá, ouvindo um chiado, né? tô. Será que eu aqui? Você tá com o fone pendurado? Não, tá aqui sim. Quer que eu tire ele? Pra tentar ficar com som. Vê se fica melhor, que aqui tá com chiado, eu tô sem fone, não tá mexendo nada. Agora parou o Melhorou? chiado. Melhorou, Bom, melhorou. então vamos assim. Então vamos. A Lígia aqui falando, né, conseguiu entrar, sejam bem-vindos, boa noite, pessoal. Quem quiser deixar as perguntas, tá? A gente já recebeu algumas perguntas aqui nas caixinhas de pergunta, mas quem quiser perguntar, sejam bem-vindos. E aí a gente estava falando, né, sobre a questão, né, que é importante, sobre como que a pessoa vai saber se é ansiedade ou se é algum sintoma do Covid, né? Uhum. É importante que a pessoa ali que se considera, né, ansiosa, assim, se autoavalie, né? Até porque o ansioso tende também a ficar preocupado com coisas que não existem, coisas que não são concretas. O futuro, por exemplo, não é concreto. Então, às vezes, a cabeça está lá na frente em coisas que ainda não aconteceram, são imensuráveis, você não vai ter o controle sobre aquilo, né? Então, assim, essa é uma tendência que o ansioso tem de se preocupar com algo que ainda não existe, algo não concreto. Então, é bom, né, importante que a pessoa faça essa autoavaliação e no momento que tiver, por exemplo, uma falta de ar, tente perceber quais são os pensamentos que passam na sua cabeça nesse momento, né? Se é uma pessoa que está já com sintomas de Covid, já comprovado que está com Covid, teve ali um sintoma de ansiedade, de falta de ar, né? Se tiver aquele oxímetro, né? Faz aquela medição, tenta fazer ali uma respiração mais prolongada, que no final da live a gente vai ensinar sobre a respiração diafragmática, que é uma técnica muito utilizada, né, no controle da ansiedade, no controle do sintoma, né, dessa falta de ar, da ansiedade. Então, assim, né, se é uma pessoa que está com diagnóstico já fechado de Covid, nesse momento de falta de ar, veja, né, se você tiver esse aparelho de oxímetro, verifica ali a quantidade de oxigênio e tudo mais, mas tente também fazer ali, se acalmar, né? Fazer ali uma respiração mais profunda, soltar mais ar do que você está puxando e vai para o hospital, lógico. Agora, se é uma pessoa que não está ali com o diagnóstico fechado, né? Está apenas achando que pode estar com Covid, né? Começou a falta de ar, já pensa, o Covid está... Calma, primeiro, né, tenta focar no concreto, focar no agora, focar no momento que você está. Tira um pouco a sua atenção ali para a questão da falta de ar, tente focar em outra coisa, né? Tente focar em alguém que esteja próximo a você, tentar puxar uma conversa, tente focar em algum objeto, né, que esteja próximo, para você tirar um pouco a sua mente daquela falta de ar, né? E aí, primeiramente, você desfoca daquela falta de ar, você começa a visualizar outras coisas, né, ao seu redor, e depois você vai prestando atenção na sua respiração, né? Quanto você está puxando, quanto você está soltando, né? É importante também estar fazendo essa percepção do que é o real e do que é o imaginário, né? O que é se é uma questão de ansiedade por você estar achando que possa estar acontecendo alguma coisa, ou se realmente tem um perigo ali nesse momento, se realmente está acontecendo algo com você naquele momento, se é concreto ou não, né? A gente recebeu aqui algumas perguntas. Uma foi: o que o Covid tem a ver com a ansiedade?
né? O que o Covid tem a ver com a ansiedade, a Laís também pode até complementar daqui a pouco, é por essa questão. Porque esse momento de Covid, esse momento de pandemia em si, né? Ele pode ali ser um gatilho para sua vida, quanto mais para quem já se reconhece como uma pessoa ansiosa, de estar desencadeando os sintomas de ansiedade, né? O Covid em si, ele pode ser... A pessoa pode ficar com dúvidas, né, dos sintomas que o Covid tem e a ansiedade também pode trazer, né? A Laísa quer complementar um pouco mais o que o Covid tem a ver com a ansiedade? Então, o que ele tem a ver? O Covid, na verdade, é a Covid, né? Porque a doença é Covid, o vírus da Covid, enfim, é coronavírus, né? O que ele tem a ver? Ele é algo desconhecido, né? Algo que chegou e que, pela globalização, que é algo muito bom, né? Porque a globalização, ela traz o quê? Essa comunicação entre os povos, entre os continentes, de forma rápida e eficiente. Mas ela também trouxe de forma rápida e eficiente a contaminação do vírus. E é algo muito desconhecido, né? Assim, que as pessoas não sabem, nem os cientistas estão assim, dedicando vidas. Tem pessoas que perderam, né, saíram completamente do convívio familiar só pesquisando, estudando sobre essa doença para trazer benefícios para a nossa comunidade, né, para o mundo inteiro. E aí, por que isso tem a ver com ansiedade? Porque a ansiedade está ligada ao medo da gente não dar conta, o medo da gente não conseguir, né, e não conseguir realizar as coisas que a gente pensa e tal. O medo, ele também, tal qual a ansiedade, é algo positivo, né? Vamos dizer assim, o medo comparando com a febre. A febre, ela é uma reação do nosso organismo que nos indica que alguma coisa não está, né, no nosso organismo. Ou que entrou algum micro-organismo, ou que a gente sobrecarregou algum aparelho, e aí o organismo mostra isso através da febre. Algumas pessoas têm mais tendência, outras têm menos tendência à febre, mas ela é um mecanismo de defesa, é uma sinalização, né, do nosso organismo em relação a algo que não está funcionando bem. O medo também. O medo, ele fala assim, ó, tem perigo ali. Então, o medo, na medida certa, ele é positivo. Quando que o medo é ruim? Quando ele paralisa a gente, né? Então, o medo do Covid, o medo do coronavírus, ele não é algo ruim. Desde que ele sirva para a gente usar máscara, para a gente ter distanciamento, para a gente lavar as mãos, chegar da rua, tomar banho, isso é bom. Então, esse medo, ele não vai trazer prejuízo para a gente. Não vai trazer prejuízo. Ele ultrapassa essas medidas, ele passa a ser ruim. E aí entra a questão da ansiedade, porque esse medo gera ansiedade, né? A gente começa a achar que pode ser contaminado. Aí é aquela pessoa que lava a mão, mas acha que não lavou, toma banho toda hora, se chegar alguém, manda tirar tudo lá fora, e fica naquela dificuldade, e mesmo, como a Paula falou, mesmo quando não é indício nenhum, a pessoa mantém aquele medo, aquela ansiedade e aquela dificuldade de relaxar, respirar naturalmente. Então, eu acho que esse é o grande fator que traz ligação entre o Covid e a ansiedade. É o medo da contaminação, o medo do desconhecido, né? E o não saber como lidar com essa situação. Mais uma vez a gente entra na questão de tudo em excesso, né? Traz aí umas consequências não muito boas, né? O medo, como todos os sentimentos, tem um porquê, né? Tem ali o seu papel na nossa vida, mas em excesso realmente não é bom. O que fazer para não ficar ansiosa nessa pandemia? Eu acho que eu falo primeiro dessa vez? Pode falar, pode falar. Eu acho que sim, algumas dicas a gente já tem visto, né, por aí, a gente já compartilhou no canal,
você também tem compartilhado nos seus canais também de comunicação, e que dizem respeito a manter distância do excesso de informação, né? Então, você é aquela pessoa que fica o dia inteiro vendo os noticiários, a quantidade de mortes e tudo que é relacionado a essa problemática, que não é única, né? Porque a gente sabe que isso é um problema que veio a mais, mas a gente sabe que a gente tem outros problemas que já existiam e que, infelizmente, não deixaram de existir porque o coronavírus chegou. Então, assim, o excesso de informação é prejudicial. Então, distância, né, dos jornais, quer se manter informado porque é importante, né? Mas faz uma seleção, escolhe de repente um que é menos sensacionalista, né? Que é mais informativo mesmo, uma vez só no dia, ou dia sim, dia não, para que o excesso de informação negativa não venha te sufocar. Esse é um. Outro, manter uma rotina. Então, quando a gente mantém uma rotina, a nossa mente funciona melhor, o nosso corpo responde melhor, né? Então, assim, manter uma rotina na pandemia é algo que a gente teve que aprender, né? É uma nova rotina, porque a gente tinha uma rotina de ir para a rua, né? De acordar, tomar café, sair, trabalhar, ou levar filho para o colégio, buscar, fazer compras e tal. E com a pandemia e a quarentena, a gente teve que reduzir muito essas saídas. Mas a rotina ela continuou sendo necessária, né? Então, ter mais ou menos o mesmo horário para acordar, para uma atividade física, né? E aí a gente viu que vários aplicativos de gratuitos, né, surgiram aí, ou outros que foram pagos também, e muita gente postando foto aí que estava fazendo atividade física na sala de casa, ou no quarto, ou na varanda, no quintal. Então, assim, a atividade física ela também é um fator importante para a gente conseguir manter a nossa higiene mental, né? E o nosso corpo produzir substâncias, né? Neurotransmissores que são benéficos para o nosso bem-estar. Alimentação, né? Equilibrada. Então, assim, como a gente acaba se movimentando menos, tudo, então se faz necessário parar e analisar também um pouco mais o que se come. Então, melhorar a qualidade da alimentação e diminuir a quantidade, né, principalmente de coisas gordurosas, muito condimentadas, porque isso tudo traz para o nosso organismo uma necessidade maior de filtrar o sangue, né? A ingesta de água também é muito bom para ajudar no processo dos alimentos e assim eliminar as toxinas. Manter boas relações com as pessoas, mesmo que a gente não possa ir na casa das pessoas, mas assim, as lives eu acho que teve grande valor, né? Hoje a gente acaba restringindo, porque como muita coisa já voltou a funcionar, a gente acaba não tendo tanto tempo, mas houve um momento assim, que as lives eram companhias, né? Eram reuniões de amigos que a gente tinha na internet, né? E assim, eu acho que foi muito valioso, isso foi muito bom. A internet, nesse momento, ela tem um papel muito interessante, né? Assim, mais uma vez, como a Paula fala, é a questão do equilíbrio. Para quem sabe usar, a internet é muito boa, porque através dela a gente consegue falar com as pessoas, né? Então, fazer videochamada com os parentes que você não pode estar visitando, né? Com os amigos, pessoas que faziam reuniões de igrejas, né? Dos seus encontros que eram presenciais passaram a ser virtuais. Isso também é saudável para a mente, né? Sim. Falando disso aí. Acho que muita coisa a gente pôde fazer a meditação. É verdade. Essa questão de tentar manter uma rotina, ela é muito importante, porque a mente do ansioso, ela tende a estar sempre assim no futuro, né? Sempre esperando pelo pior, esperando que algo pior aconteça. Às vezes, o ansioso, ele faz isso, né? Pode ser consciente ou inconscientemente,
tentando se proteger. Ah, mas se der errado aquilo que eu estava planejando, eu já vou estar ciente, eu já vou estar resguardado. Mas não, nem sempre isso vai ser bom para a sua vida, né? Claro que a gente fala que existem pessoas e pessoas, né? Vai ter gente que isso até vai adiantar, mas em sua grande maioria das vezes, né, se preocupar e com algo que ainda não chegou, né, se preocupar com o futuro, se preocupar já pensar no pior, né, algo que vai acontecer ainda, isso geralmente ela traz consequências negativas, porque você já está pensando ali no negativo, já está acontecendo o pior, né? O que os nossos pensamentos geram emoções, né? Geram sentimentos que vão gerar também atitudes, comportamentos, né? Então, se você pensa negativo, você vai ter sentimentos também negativos, né? E também você vai gerar comportamentos também negativos. Então, assim, né? E além de essa questão também da rotina, então a mente do ansioso geralmente está muito acelerada, está muito lá na frente, né? Além de estar pensando sempre no pior. E você, com uma rotina, seu cérebro vai estar ali mais tranquilo, né? Você vai ficar já sabendo o que você tem para fazer durante o dia e não vai se preocupar mais com aquilo, porque você já tem ali uma rotina programada. Então, é menos uma coisa para sua mente, seu cérebro ali está preocupado, né, com o que vai acontecer daqui a 10 minutos, o que eu vou fazer depois do trabalho, né? Evita que sua mente fique ali pensando, tentando descobrir o que é que você vai fazer quando você já tem uma rotina programada. Exato. Teve aqui, né, falar aqui sobre o pânico, né? A Lígia falando, o pânico das pessoas também levam a esse engano de diagnóstico. Sim, como a Liza falou, né? A preocupação, né, exacerbada, a preocupação ali no futuro. O pânico em si, né, Liza, já seria, vamos dizer, um degrau a mais após a ansiedade, né? Sim. E aí ele também vai trazer outras consequências para sua vida também, outros sintomas, né? Também que podem também ali ser confundidos com sintomas de Covid. Exatamente. Isso. E por isso essa importância da gente saber diferenciar e se auto-questionar, né? Como você falou, a pessoa perceber sua própria respiração, perceber seu próprio organismo, porque muitas vezes, como a Lígia falou, nesse pânico, ela deu o nome de pânico, mas vamos entender como um medo exagerado da vida, né? Nesse medo exagerado, ela acaba perdendo a noção, né, de si própria. E isso gera essa incerteza. E, de repente, se ela parar, vou respirar, não, peraí. Dali ela já vai entender, né, que se ela conseguir controlar dali a respiração, se ela conseguir dar essa pausa, provavelmente não é sintoma da doença. Por isso que eu acho que esse autoquestionamento, essa pausa, né, esse perceber da respiração que você falou, achei muito interessante. Porque dali é quase um caminho do diagnóstico. Controlar a própria respiração nessa pausa, nesse questionamento, ela não vai estar com a doença, né? Porque o que o vírus causa no organismo não vai ser cessado com uma pausa na respiração, né? Com autocontrole. É justamente o vírus, se for o vírus, você não vai conseguir controlar. Então, é importante você fazer essa pausa e esse autoquestionamento aí. Acho muito interessante isso que você falou, Paulo. Teve outra pergunta aqui, né, que foi: o Covid pode gerar ansiedade, né? Ele pode gerar ansiedade? O Covid, né, vamos dizer, o vírus, né, em si. Não, gerar ansiedade não é viral, né? Vamos dizer, a ansiedade ela não vem como causa, como sintoma do Covid. Agora, ele pode desencadear através do medo, né? Da sua apreensão. Mas, assim, eu tive Covid e fiquei ansiosa por isso, até hoje não tem uma comprovação. Mas você pode ficar ansioso pelo medo de ter
ou pelo medo de já que tive, vou agravar, né? É uma pergunta Sim. interessante, porque a gente existem pesquisas também em relação a isso, sobre consequências cognitivas do Covid, né? A síndrome do pós-Covid tem essa questão física, mas tem também de um sono exacerbado, de uma fadiga, de uma falta de memória. Então, a pergunta ela não é descabida, mas nós não temos comprovação disso. Uhum. Vai depender aí, no caso, né, o Covid não vai gerar ansiedade, né, não vai provocar ansiedade em si, como um sintoma ali do vírus em si, né? Mas vai ser o seu posicionamento frente a isso, né? A maneira como você vai lidar com esse diagnóstico, talvez quando você, né, com quem recebeu esse diagnóstico, ou a maneira como você vai lidar frente a esse momento de pandemia, né, frente a esse momento de isolamento social. Então, a forma como você vai lidar com isso, que pode ali estar gerando ou não ansiedade, né? Tá sendo um gatilho ou não para você. Vai depender de cada pessoa. Tem gente que não teve nenhuma questão, né, psicológica sobre isso. Conseguiu estar entrando em isolamento, conseguiu, né, tá passando por essa pandemia, sem ter questões psicológicas aí para estar sendo avaliados, para estar sendo acompanhados. Mas para outras pessoas não, vai depender, cada pessoa vai depender, vai ter um gatilho diferenciado, né? Daquilo que pode estar gerando ali ansiedade nela. A gente vê Outra também... pergunta foi... Não, vamos pode comentar. Vamos falar as perguntas melhor. Como saber se estou com ansiedade? Ter ansiedade, estar com ansiedade, né? Todos nós vamos ter, né? Faz parte, é um sentimento comum, natural. Mas se está atrapalhando a sua vida de alguma forma, né? Ou se são sintomas ali recorrentes, aí já é uma questão a se pensar, né? A se resolver. Já pode ser uma ansiedade patológica. Pode falar, Laísa. Porque eu tinha até anotado, né, que tem o DSM-5, ele define o transtorno de ansiedade, tem várias questões, mas assim, como um excesso, a característica principal, né, é um excesso de medo, né, e ansiedade e perturbações comportamentais, que é exatamente isso que você falou. É quando essa ansiedade, ela traz perturbação para a sua rotina, para o seu dia a dia, né? Então, influencia o seu trabalho, tanto na sua atuação lá, quanto você não conseguir ir trabalhar, né? Ou dentro de casa. O que eu ia falar, que depois eu deixei, vou acrescentar agora, é sobre os relacionamentos, né? Então, essa pandemia, a quarentena, o fato da necessidade da família estar todo o tempo dentro de casa, trouxe assim à tona várias questões de relacionamento, né? E aí a gente não vai entrar nisso agora, mas a gente sabe que essa ansiedade é uma das causadoras, né, de problemas de relacionamento, tanto de pais com filhos, quanto de marido com mulher, e até violência doméstica também, né? Por conta dessa ansiedade de estar todo mundo dentro de casa e essas certezas aí. Sim, infelizmente, né, não é o nosso tema, mas infelizmente teve um aumento, né? Até no meio do ano, Muito foi o último, né? Até o meio do ano foi o último que eu tive acesso, aumentou 70% dos casos de divórcio. Né? Então, assim, realmente essa pandemia afetou, né? Não somente a saúde mental, mas o meio familiar também, né? A Roberta falou assim, trabalhar a respiração é essencial, pois a tendência é ficar mais agitado e ofegante mediante a situação. Sim, Roberta, trabalhar a ansiedade é uma das técnicas que a gente utiliza, né, na psicologia e na terapia cognitivo-comportamental, porque realmente um dos sintomas da ansiedade generalizada é essa respiração mais ofegante,
né, uma respiração mais descontrolada, mais rápida. Então, você trabalhar a respiração vai ajudar para acalmar, né? E também ali tem a ver com o funcionamento do cérebro também, né? A oxigenação do cérebro também. A gente, no final da live, vai estar ensinando um pouco sobre a respiração diafragmática, né? Que é essa técnica muito utilizada na terapia para poder ajudar o paciente a se estabilizar emocionalmente. Eu queria falar também, Paulo, que eu acabei esquecendo, mas que eu julgo muito importante, assim, não é uma opinião só minha, existem pesquisas comprovadas, né, de que a pessoa que ela, não, independente da religião, que ela mantém uma vida de fé, ela acaba conseguindo também ter melhores resultados na saúde mental dela, né? Porque a fé em algo maior, em algo que está acima de nós, né? Isso aí, independente da religião, faz com que a pessoa tenha, se sinta impulsionada a seguir, né? Então, existem muitas pessoas que falam assim, o medo paralisa, mas a fé, ela te empurra para frente. Né? Então, acho que assim, desenvolver essa vida espiritual, o lado espiritual da pessoa também é muito importante para ela aprender também e ajudar a controlar a ansiedade, a manter a saúde mental em dia. É um fator importante. E é comprovado cientificamente. Sim, isso que eu ia falar, comprovado cientificamente. Quem tem fé, né, se agarra à sua fé, ela consegue ali estar lidando com as dificuldades da vida de uma forma melhor, né? Porque tudo vai depender disso, gente, de como vai ser o seu posicionamento mediante aquilo, né, que está acontecendo. A forma ali como você vai ser significativo para a sua vida, né? Por isso que na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha muito com a ressignificação, né, do pensamento. Às vezes aconteceu uma situação na sua vida e a forma como significou para você, a forma como você pensou e agiu mediante aquilo, né, vai fazer diferença, vai trazer algumas consequências para sua vida, vai fazer você ter comportamentos, né, frente àquilo e modificando ali, fazendo essa ressignificação. Pode mudar ali tanto os sentimentos que você teve mediante aquela situação, quanto os comportamentos que você teve também a partir daquela situação vivida, né? Então, a pessoa que tem fé, realmente, ela consegue ali estar, né, até desfocando um pouco do problema em si e focando um pouco mais na fé, né? Isso ajuda a pessoa realmente, cientificamente está comprovado que ela ajuda a pessoa a estar lidando melhor com aquilo, né? É isso aí. A forma de ver, a forma de olhar para aquele problema vai ser modificado mediante também a fé ali da pessoa. Tem uma Bela, né? Belas unhas aqui falando, né? Já quase desisti de trabalhar por crise de ansiedade. Toda vez que a cliente chegava, eu passava mal. De vez em quando, ainda ameaçava acontecer, mas tento pensar em outras coisas e controlar a situação. É o que a gente já falou aqui sobre desfocar, né? Assim como ali na questão da respiração, quando está vindo esse sintoma, né, de respiração acelerado ou um taquicardia, você desfocar um pouco desses sintomas, né, e focar em algo mais concreto, em algo real. Você pode olhar ao seu redor, né, se tiver alguém próximo a você, tentar puxar ali uma conversa, que quando você começa a falar, também por isso que a terapia ela é muito válida, né? A psicoterapia, porque você está falando, você está colocando para fora aquilo que está dentro de você. Os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, na hora que você fala, você está trazendo de dentro, né, para fora. Então, se tiver alguém para você conversar ali no momento, se tiver algum objeto, se tiver o que tiver, né, próximo a você, para você tentar desfocar, né, desses sintomas que você é até bom, por isso que é bom se reconhecer, né, fazer essa autoavaliação, né, porque você já vai saber quais são os sintomas que você vai ter antes de vir a crise em si, né, quando a crise estiver chegando, estiver começando aqueles sintomas, você já vai, ó, e eu tô ali percebendo que eu vou entrar em crise de ansiedade. Então, nesse momento, você já consegue fazer uma pausa,
você já consegue desfocar daquele momento que você está entrando ali e já, né, olhar para um outro ambiente, já estar focando em algo mais concreto, né, para deixando de entrar nessa crise, né? Por isso que é bom se autoconhecer. O autoconhecimento, ele ajuda muito. Ajuda, sim. Aqui nas perguntas já acabaram as perguntas que foram feitas na caixinha, né? Quer complementar mais alguma coisa? Fazer uma recapitulação das dicas, né? Aquelas que eu já dei, a gente rever e fazer a técnica, porque senão depois acaba o tempo e a gente não consegue fazer, né? Então eu vou fazer a recapitulação e você faz a técnica, pode ser? Tá bom, pode ser. Então, assim, eu já falei, né? Mas só para a gente relembrar aqui. É importante a gente ter rotina, né? Eu sei que a gente já vem passando por vários momentos na pandemia e no início foi muito difícil, depois de um tempo a gente meio que estabilizou, mas com a expectativa da vacina e com o novo ano, a gente acabou voltando com essa ansiedade, né, de ver, agora tem a fila da vacina e quando é a minha vez e tal. Então, acho que é importante a gente rever essas dicas, né? Então, assim, manter uma rotina, que essa rotina hoje já não é a mesma do início da pandemia, porque as escolas já estão funcionando hibridamente, algumas pessoas já voltaram a trabalhar normalmente, né? Mas a rotina é importante. Então, ter horário para dormir, ter horário para acordar, incluir atividades físicas, né? É muito importante. Eu sei que não é fácil, porque a rotina muitas vezes ficou até mais pesada, né? Pelo fato de você ter essa rotina híbrida. Muita coisa é online, mas muita coisa você já tem que ir. Então, fica cada vez mais complicado. A atividade física, ela, como eu falei um pouquinho antes, ela tem um fator que ela libera no nosso organismo substâncias, né, neurotransmissores que trazem para a gente sensação de prazer, de alegria, de satisfação, e que isso diminui o estresse, né, como a Paula falou, citou o cortisol, o estresse, ao contrário, produz muito cortisol, e esse cortisol é um inimigo para a gente, né? Principalmente na questão do emagrecimento também. Ele dificulta bastante o emagrecimento e aumenta a questão da ansiedade. Uma boa alimentação, manter relações amigáveis com as pessoas, então, está sempre se comunicando, quando puder ser presencial, com todos os cuidados, mas não se privar totalmente de ter contato com pessoas, de ter momentos de lazer, ter momentos de troca com pessoas, porque nós, seres humanos, somos essencialmente relacionais. Então, assim, a gente precisa de relacionamentos, a gente precisa lidar e estar em contato um com o outro. Então, isso é muito importante. E eu falei por último, a fé, né? Que é importante a gente ter uma fé, crer. Então, independente da sua religião, não vai falar de religião, mas que a fé te ajuda a manter essa esperança, manter essa força para continuar, essa força para tentar viver. Então, é importante isso. Sim. Então, agora, para a gente finalizar, né, Laís, eu queria agradecer, né, a participação. E vou estar ensinando aqui a técnica da respiração diafragmática, né, que é uma das técnicas muito utilizadas aí para controle da ansiedade, né, para ter mais equilíbrio nesse momento de crise de ansiedade. Ela tem algumas vertentes, né, existem algumas maneiras de estar fazendo essa respiração diafragmática, que eu vou estar ensinando aqui, vai ser a 4-2-6, né? Você conta 4 para você inspirar, para você puxar o ar. Você prende por 2, né? Você prende assim, se quiser botar a mão na barriga,
né? É bom você sentir aqui em cima do tórax. E você solta o ar contando 6, né? Então, você vai fazer 4. Então, você puxa o ar contando 4, segura contando 2 e solta contando 6, né? Por que isso? Porque nesse momento da crise de ansiedade, né, que é um sintoma muito comum, ali a respiração está desacerbada, uma respiração mais acelerada, mais sem controle. Então, quando você faz essa respiração, você está focando, né? Tem aquela questão que a gente já falou aqui, que é você desfocar do problema e focar em alguma coisa. Então, quando você está fazendo a respiração, você está focando na sua respiração, né? E segundo, que nessa crise ali, quando você está com essa respiração mais ofegante, essa respiração você acaba sendo puxando muito ar. Então, você, na respiração diafragmática, você vai soltar mais ar do que você está puxando, né? Do que você está expirando. Então, uma das maneiras de estar fazendo essa respiração é dessa forma, de você puxar contando 4, segura contando 2 e solta contando 6. Se no momento ali você não estiver conseguindo nem fazer essa contagem, tenha em mente que você precisa soltar mais ar do que você está retendo, né? Então, se você pelo menos conseguir fazer mais uma expiração assim, maior, né? Com mais densidade, você melhor, porque você vai estar ali controlando esse ar que está dentro de você. Porque quando a pessoa entra em crise, geralmente ela fica, né, puxando mais ar do que colocando para fora. Então, que pelo menos você tenha em mente que quanto mais ar você colocar para fora, melhor. Se puder fazer essa contagem, né, que aí você vai estar focando na sua respiração, desfocando daquele momento que te deixou ansioso, né, daquela questão que te deixou ansiosa, também vai ser melhor. É muito bom. E assim, a respiração, se a pessoa fizer no momento da ansiedade, ela diminui muito a ansiedade, muita coisa. E a gente pode ajudar outra pessoa também, né? Mesmo que não seja a gente, se alguém estiver perto e tendo alguma crise ansiosa, a gente pode aplicar essa técnica aí. A pessoa, né, pode auxiliar uma outra a, de repente, sair dessa crise com essa simples respiração, né? Isso. Uma vez eu estava no ônibus, aconteceu isso comigo. Tinha uma menina passando, né, passando mal ali, tendo uma crise de ansiedade. E aí, simplesmente ensinei essa técnica naquele momento para ela, que é super fácil, e ela conseguiu já estar se controlando, né? Já conseguiu ali ter um equilíbrio maior naquele momento. Belas falando aqui, né? Quando as pessoas estão falando no momento da crise, ficam mais desesperadas. Desesperadas, sim, porque aí no caso, né, você acaba entrando, né, assim, desfocando, né, mais ainda. Você acaba tentando perceber o que todos estão falando ao seu redor ao mesmo tempo, né? Então, você já está ali naquele momento que você não está conseguindo focar em uma coisa só, ainda vem mais gente falar perto de você, né? Nesses momentos, se você não conseguir estar expressando isso para as pessoas, né, falar, gente, por favor, né, parem um pouquinho de falar. Se você não conseguir, seria interessante ver se você consegue estar se levantando e indo para um ambiente mais tranquilo, né? Até porque nesse ato que você faz de se levantar e andar, você também já está automaticamente desfocando daquele momento, daquela situação que está te deixando ansiosa. É isso aí. Deixa eu ver aqui se tem. Muito boa essas dicas, obrigada. A Jaque falando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser compartilhar com a gente aqui, pessoal, sobre experiências de vida de vocês também, né, como Belas, pra gente aqui é muito gratificante estar ouvindo vocês também, tá? Quer deixar mais alguma consideração final, Liza? Eu quero agradecer uma vez, tá? Essa oportunidade de estar aqui, esse encontro gostoso. Essas meninas que estão aqui, que são, para mim, uma inspiração muito grande, para você também, eu sei, porque a gente se identifica, né, com a alma feminina e a gente quer
dar a nossa contribuição para que elas melhorem, assim como a gente também. E essa troca é muito gostosa e colocar à disposição. Se você quiser, pode ter outros encontros, tá bom? E agradecer a todo mundo. Se alguém não é ainda, não está seguindo lá o Mulher Viva, para seguir, fazer umas visitas lá no YouTube também. Estamos juntos aí. Obrigada a você, obrigada a todas que estiveram aqui com a gente, né? E todos também que eu vi que teve homens aqui participando. Realmente é muito gratificante para a gente, né? Qualquer trabalho que a gente faça, seja de lives, né? De grupos terapêuticos também. No momento que a gente está fazendo, não é só para vocês, né? É para a gente também. É muito gratificante receber o retorno, né? O retorno de carinho, o retorno de algo positivo que aconteceu na vida das pessoas, com o simples fato de a gente estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Né? Muito obrigada a você por estar participando, tá? Quem quiser saber mais, né, sobre técnicas, né, que possam auxiliar, né, no controle de ansiedade, tem o meu psicodesafio que se chama Uma Vida Mais Equilibrada, né, uma vida mais leve, apesar da ansiedade. Na minha bio tem aí como você fazer a inscrição, só clicar lá para falar comigo no WhatsApp. Vai ter uma próxima turma agora, dia 15 de março, né? E sigam a página também, né? Tanto a minha, paulabrito.psicologia da mulher, quanto a da Laisa também, que é mulherviva.psi. Ela está aqui no Instagram e está lá no YouTube. Muito obrigada, pessoal. E a gente se vê na próxima. Aí. Obrigada, Laisa. Tchau, tchau. Tchau. Travou aqui, eu não consigo encerrar. O Instagram quer que a gente fique ainda mais. Conseguiu, não? Deixa eu tentar virar para ver se eu consigo. Bom, ele está falando, né, as participantes, parabéns, obrigada.